Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão, o estudo sobre o livro do Eclesiastes, nosso 13º encontro. Vamos trabalhar o capítulo 5, do versículo 9 a 19, as riquezas. Então vamos ouvir este texto do livro do Eclesiastes, capítulo 5, do versículo 9 a 19. O cobiçoso não se farta de dinheiro, e o avarento não o aproveita. Também isso é vaidade. Aumentam os bens e aumentam aqueles que os comem. E a única coisa que o dono ganha é ver isso com seus próprios olhos. Doce é o sono do trabalhador, coma muito ou coma pouco. Quem se farta de riquezas não consegue dormir. Há um mal doentio que observei sob o sol. Riquezas guardadas que prejudicam o sono. No mau negócio perde suas riquezas, e o filho que lhe nasceu fica com as mãos vazias. Como saiu do ventre de sua mãe, assim voltará, nu, e não levará do trabalho de suas mãos. E nada levará do trabalho de suas mãos. Também isto é o mal doentio. Tem de ir como veio, e o que aproveitou de tanto trabalho? Vento. Toda a sua vida come no escuro, entre muitos desgostos, doenças e rancores. Esta é a minha conclusão. O bem e o que vale é comer e desfrutar, em troca daquilo com que o homem se afadiga sob o sol, nos poucos anos que Deus lhe concede. Tal é o seu pagamento. Se Deus concede a um homem bens e riquezas, e a capacidade de comer delas, de receber sua porção e desfrutar de seus trabalhos, isso sim é dom de Deus. Não pensará muito nos anos de sua vida, se Deus lhe concede alegria interior. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 9. O cobiçoso não se farta de dinheiro, e o avarento não o aproveita. Também isso é vaidade. Kohelet faz agora uma série de reflexão sobre o dinheiro e as riquezas, sobre os bens que o homem acumula ou tenta acumular ao longo da vida, com a finalidade de desfrutar dele. Isto é, do dinheiro e também das riquezas. O cobiçoso é aquele que ama o dinheiro e não se farta com ele. A nossa sociedade, isso também durante muitos séculos, está organizada de tal maneira que não pode funcionar sem um sistema financeiro que regula o valor do dinheiro. Com dinheiro pode-se conseguir legitimamente todo bem que esteja à venda, à margem da lei ou contra ela. Ama-se o dinheiro não por si mesmo, por ser o meio, mas por aquilo que se pode conseguir através dele. Mas aqui Kohelet se refere a outra espécie de amor, e se refere à cobiça. O afã desmedido, o amor desordenado ao dinheiro. A cobiça é o amor ao dinheiro, um desejo desmedido, pois quanto mais se tem, mais se quer ter. O avaro sempre precisa de mais. Funciona como uma droga, uma submissão, onde ele perde toda a liberdade.
em que o dinheiro não sacia a fome de dinheiro, mas sempre o incita ao apetite desordenado por ele. O avarento não o aproveita. Quem ama as riquezas não aproveita das riquezas. Ele tem um amor desmedido pela acumulação de bens e riquezas. Aquele que está dominado pela avareza conseguiu realizar o sonho de sua vida, encher suas arcas, mas que não sabe aproveitar delas. Tudo isso é vaidade. Tanto as riquezas em si mesmas, como o desejo de possuí-las e conservá-las, e seu desfrute, são realidades efêmeras, passageiras e instáveis. Versículo 10. Aumenta os bens e aumenta aqueles que os comem, e a única coisa que o dono ganha é ver isso com seus próprios olhos. Quando aumenta os bens, aumenta aqueles que os comem. A riqueza e o dinheiro atraem os aproveitadores, como o mel atrai as moscas. Existe um provérbio que diz: a riqueza procura muitos amigos, o pobre abandona-no seus vizinhos. São os amigos da fortuna e não do afortunado. Estarão dispostos a devorar gratuitamente os bens do agraciado. Aqui Coelet cita o exemplo daquele que vê sua fortuna conseguida com grandes sacrifícios, que será consumida pouco a pouco, seja porque se multiplicam inesperadamente os amigos parasitas, seja porque ele esbanja seus bens em festas de grandes luxos, para o espetáculo de seus olhos, como também a satisfação, de sua grande vaidade. Versículo 11. Doce é o sono do trabalhador, coma muito ou coma pouco. Quem se farta de riquezas não consegue dormir. Agora Coelet compara o rico com aquele que precisa viver do seu trabalho, comparando aqui ao descanso do sono. De um lado, o trabalhador que precisa trabalhar para poder subsistir, e o rico que vive de suas rendas, posses abundantes. Para Coelet, o pobre tem o sono doce e tranquilo, reparador de suas forças, enquanto o rico se priva de sono. Temos que ter consciência que Coelet só tem interesse em acentuar os grandes inconvenientes que implicam acumular riquezas. Na verdade, se deve guardar as riquezas para não serem roubadas, e que essa situação gera preocupações e inseguranças para guardar as suas próprias riquezas. O rico, por ter necessidade em assegurar suas riquezas, não pode conciliar o sono durante a noite. No Eclesiástico, as vigílias do rico acabam com sua saúde. Desculpe, é o livro do Eclesiástico. É uma citação do livro do Eclesiástico. As vigílias do rico acabam com sua saúde. Livro Eclesiástico, capítulo 31, versículo 1. Aqui Coelet simplesmente constata o que comumente se diz, comer pouco ou nada comer. Causa insônia e insegurança, com a sustentação da família comprometida. Mas ele ignora essa fase, Ele está simplesmente mostrando as inconveniências da cobiça. Versículo 12. Ao mal doentio que observei sobre o sol, riquezas guardadas que prejudicam o dono. Coelet é fiel observador de tudo o que aconteceu na vida e não pode se esconder sob o sol. E descobre outro grande mal. As riquezas guardadas se refere ao patrimônio acumulado pelo esforço pessoal. Para o mal de seu dono está a perda das riquezas. Este mal é doentio, onde o dono acaba saindo prejudicado.
Versículo 13. No mau negócio, perde suas riquezas, e o filho que lhe nasceu fica com as mãos vazias. Este versículo completa então o versículo anterior, o 12. Quando o rico faz um mau negócio da noite para o dia, ele se vê pobre. A consequência de um mau negócio afeta a família, especialmente o filho. Para uma sociedade que valoriza a riqueza e o que se consegue por meio dela, ser pobre significa um mal grave, uma desonra, principalmente para aquele rico que conheceu o mel doce da adulação. Versículo 14. Como saiu do ventre de sua mãe, assim voltará, nu, e nada levará do trabalho de suas mãos. Agora o autor do Eclesiastes coloca a questão existencial entre nascer e morrer. Quando nasce o ser humano, ele nasce nu do ventre de sua mãe. E ao morrer, ele irá do mesmo modo que veio. Como nasceu, não se compara assim, como ele nasceu nu, se compara assim também o morrer nu. A nudez ao nascer é natural. Quanto ao morrer, refere que ele nada levará do trabalho de suas mãos. Saiu de mãos vazias do seio materno e sairá da vida novamente, como diz Jó, no capítulo 1, versículo 21. Versículo 15. Também isso é um mal doentio, ter de ir como veio, e o que aproveitou de tanto trabalho? Vento. Coelete coloca o mal grave. Ir-se na morte sem nada como veio para a vida, nu do seio materno. Como nasceu, terá que morrer. Nós vimos que aquele que acumula riquezas tem uma preocupação contínua e que se cansa de seu trabalho, preocupa-se dia e noite. Quando ele chegou a ser verdadeiramente rico, em determinado momento, quando ele faz um mau negócio, ele perde tudo. É como se ele tivesse trabalhado para o vento. Ele tem, depois não tem mais nada. Tudo foi em vão, pois trabalhou inutilmente. Coelete vê aqui o valor do trabalho de forma negativa. Versículo 16. Toda a sua vida come no escuro, entre muitos desgostos, doenças e rancores. Toda a sua vida refere o modo de viver como norma geral. Ele come no escuro, às escuras, que sugere aqui as trevas da vida de miséria e sofrimentos. Assim, as fadigas que causam o trabalho físico, que esgota a vida, vem acrescentado os sofrimentos íntimos da alma que faz com que o ser humano se torne infeliz. Na infelicidade encontra desgostos, doenças, rancores durante a vida. Vemos Coelete falar sobre o lado negativo da vida e que nada vemos de positivo naquilo que os seres humanos mais estimam, a riqueza. Versículo 17. Esta é a minha conclusão. O bom e o que vale é comer e desfrutar, em troca daquilo com que o homem se afadiga sob o sol, aos poucos anos que Deus lhe concede. Tal é o seu pagamento. Vemos agora algumas conclusões otimistas de Coelete, que vê a possibilidade de ser feliz, que é uma aspiração de todo ser humano. A felicidade perfeita para Coelete consiste em comer, beber e desfrutar. Não está apegada à riqueza, mas poder, enquanto está passando pelo mundo, desfrutar aquilo que Deus colocou à disposição do ser humano, que ele aqui coloca, comer, beber e desfrutar. Porque muitas pessoas preocupadas em acumular, não se preocupam também de aproveitar aquilo que foi acumulado.
O desfrute aqui é sadio em tudo o que se faz. A atividade do trabalho é que se torne um meio adequado para o gozo. Quem não trabalha não deve comer. Isso aqui é um problema do Nécio, de São Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses. O trabalho é causa do gozo, do benefício. O ser humano que nesta vida tem poucos anos concedidos por Deus, nessa vida humana que termina na morte, nós sabemos que a vida longa ou curta é dom de Deus para a visão do autor, ele deve desfrutar de uma vida simples, isto é, sentir o sabor de viver, e não colocar a sua vida para ser engolida por vários desejos e ele não passar e não sentir o valor de viver. Versículo 18. Se Deus concede a um homem bens e riquezas e a capacidade de comer delas, de receber sua porção e desfrutar de seus trabalhos, isso sim é dom de Deus. Para Coelho, tudo vem de Deus, é dom. Aqui a novidade está em afirmar que as riquezas não são suficientes para fazer feliz alguém que na vida, na sua vida, Deus não age para conceder a este ser humano esse dom de desfrutar do seu trabalho. E o homem tem a faculdade de desfrutar o fruto do seu trabalho, a sua vida simples, como um dom de Deus. Versículo 19. Não pensará muito nos anos de sua vida, se Deus lhe concede alegria interior. O dom de Deus não são as riquezas, mas o poder de desfrutar do próprio trabalho. No versículo 16, vimos o homem infeliz, que todos os seus dias eram pena, aflição e desgosto. Agora, Coelho afirma que aquele que foi agraciado por Deus não terá de pensar no lado obscuro da sua existência. O próprio Deus lhe dá o dom da alegria. Deus é o sujeito ativo e fonte da alegria do coração humano. Onde Deus se faz presente nas alegrias da vida humana, apesar da má tarefa. Capítulo 1, versículo 13, do Eclesiastes. Que Deus mesmo impôs ao homem em sua vida. Então, esse é o texto que nós refletimos sobre Coelho. Às vezes, nós estamos tão preocupados em adquirir coisas, em ter coisas, em ficarmos submetidos e perder nossa liberdade através de uma avareza constante, que faz com que nós deixamos de aproveitar, de desfrutar aquilo melhor que a vida dá. E por isso, nós perdemos a alegria e o sentido de viver como dom divino e nos tornamos escravos de tantas coisas que não dão sentido à existência humana. Só corroem a vida humana no seu desejo desenfreado. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.